Terça-feira, 14 de abril. Hoje é Dia Mundial do Café, hein? E você confere no seu Jornal da Rede. O governo da Colômbia anunciou um plano drástico para conter a população de hipopótamos. Dólar encerrou essa segunda cotada a R$ 4,99. Recolhimento de mais de 5 mil toneladas de recicláveis na cidade de Guarulhos. A companhia Suzano anunciou a renovação da parceria com a Rede Cidadã até dezembro de 28. Tem seu Arquitetando com Renata Dias e o Balançando a Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O governo da Colômbia anunciou nesta segunda um plano drástico para conter a população de hipopótamos, que vive no país. Olha só, a ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, confirmou o sacrifício de 80 animais à espécie, que é considerado uma espécie invasora e uma ameaça ao ecossistema local. Os animais são descendentes de apenas 4 exemplares trazidos pelo traficante Pablo Escobar na década de 80 para o seu zoológico particular. Após a morte do traficante, em 93, os animais ficaram soltos e se espalharam pelo rio Madalena, onde encontraram condições ideais para uma reprodução descontrolada. Atualmente, a manada conta com quase 170 indivíduos e, se nada for feito, pode passar de 1.000 até o ano de 2035. Além de contaminarem a água e afetarem a biodiversidade nativa, os hipopótamos são extremamente agressivos e representam um risco real de ataque para pescadores e moradores da região. O governo colombiano vai investir cerca de 10 milhões de reais na operação, que inclui a tentativa de transferir alguns animais para santuários no exterior e a eutanásia dos demais. A decisão gera polêmica e enfrenta a resistência de grupos ativistas pelos direitos dos animais que classificam a medida como cruel. No entanto, as autoridades afirmam que todas as outras estratégias, como a castração química, falharam e que o abate é necessário para garantir a segurança das pessoas e a preservação da natureza. Muita gente não sabe, mas o hipopótamo é considerado o animal mais agressivo, do planeta. Vamos ver o que vai dar isso aí. E o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, na cidade de Orlando, na Flórida. Ramagem era considerado foragido da justiça brasileira desde setembro, quando foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão pelos crimes de golpe de Estado e organização criminosa. A prisão foi resultado de uma cooperação entre a Polícia Federal e as autoridades norte-americanas. O ex-diretor da ABIN é acusado de comandar uma estrutura paralela de inteligência para monitorar adversários políticos e produzir informações falsas durante o governo Bolsonaro. Segundo as investigações, ele teria saído do Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana e entrado nos Estados Unidos utilizando um passaporte diplomático. O mandado de Ramagem foi cassado pela Câmara dos Deputados em dezembro, junto com o de Eduardo Bolsonaro. Agora, a expectativa da Polícia Federal é que o ex-parlamentar seja deportado para o Brasil nas próximas semanas. No entanto, a defesa de Ramagem pode tentar pedir asilo político nos Estados Unidos, alegando perseguição judicial, que poderia suspender o processo. Enquanto estava foragido, Ramagem continuou recebendo salários e verbas de gabinete que somaram mais de R$500 milhão aos cofres públicos desde sua fuga no país. A gente segue acompanhando e te atualizando, viu? Vamos vir agora para o Brasil? Olha, o mercado financeiro começou a semana com uma notícia que impacta o bolso de muitos brasileiros. O dólar encerrou essa segunda cotada a R$ 4,99, gente, olha, abaixo dos R$5. É a primeira vez em mais de 2 anos que a moeda americana fica abaixo da marca dos 5. O movimento reflete a instabilidade global causada pelas políticas econômicas de Trump e a alta taxa de juros do Brasil, que atrai investidores estrangeiros. Especialistas afirmam que o momento é favorável para a compra, mas alertam que a melhor estratégia é adquirir a moeda aos poucos. A orientação é fracionar a compra para garantir um preço médio e evitar os riscos de volatilidade do mercado. Para quem tem viagem marcada ou quer diversificar investimentos, a queda é vista como uma excelente janela de oportunidade, já que a projeção é que a moeda volte a subir até o final do ano. Além das questões externas, o frágil cessar-fogo no Oriente Médio e a forte exportação de commodities brasileiras também ajuda a manter a moeda em queda. No entanto, economistas lembram que o dólar é muito sensível a variáveis como guerras e o cenário fiscal do país. Por isso, a recomendação é manter o planejamento e não apostar tudo em uma única compra. E depois que o pessoal também souber, muita gente vai acabar comprando, o que vai fazer o dólar voltar a subir um pouquinho,
Agora, olha, um caso de violência gratuita que está repercutindo em todo o país, gerando indignação na cidade de Belém. Esse é um viralizou, olha, gente, que causou muita indignação às pessoas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram 2 estudantes de direito atacando um homem em situação de rua com uma arma de choque. Segundo testemunhas e moradores da região, as agressões contra a vítima são constantes e praticadas por grupos de jovens que chegam em carros de luxo para praticar o que chamam de trotes. Relatos apontam que o homem já foi alvo de bombinhas, garrafas e até jatos de extintor de incêndio. Os alunos tinham que fazer trotes neles mesmos, atracarem isso neles mesmos. Os estudantes envolvidos no caso mais recente foram identificados e afastados da faculdade onde estudavam. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar o ataque e pediu rigor na esfera criminal. Deputados estaduais classificaram a ação como tortura e aporofobia, que é o preconceito contra pessoas pobres. Para quem não conhece esse termo, existe, tá? A Prefeitura de Belém informou que já identificou a vítima e está acompanhando o caso por meio de Secretaria de Direitos Humanos. O homem agredido teria problemas de saúde mental e não costuma causar transtornos na vizinhança. A Polícia Civil já registrou o BO e trabalha para identificar outros participantes desses ataques covardes que vem acontecendo desde o início do ano. A gente segue acompanhando também o caso, viu? E a tão esperada obra do túnel imerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá ganhou novos desdobramentos nessa semana. Você sabia que tem um túnel, gente, que está sendo feito? O projeto, que é uma parceria entre os governos estadual e federal, entra agora na fase final de ajustes para o edital de licitação. Com o investimento estimado em quase 6 bilhões de reais, a obra promete reduzir o tempo de travessia entre os 2 municípios para apenas 5 minutos. O túnel terá cerca de 800 metros de extensão e será construído com módulos de concreto pré-moldados que serão submersos no canal do Porto. A estrutura vai contar com 3 faixas de rolamento por sentido, além de uma via exclusiva para o VLT, que é a ciclovia e passagem para pedestres. Atualmente, a travessia é feita por balsa ou por uma rodovia que leva mais de 1 hora em dias de pico. Além de facilitar a vida dos turistas e moradores, o túnel é estratégico para o Porto de Santos, pois vai eliminar o conflito entre o tráfego de navios e o transporte de veículos. A previsão é que as obras comecem ainda esse ano com um prazo de execução de cerca de 4. Especialistas afirmam que o impacto econômico será imediato, gerando milhares de empregos e modernizando o acesso ao maior porto da América Latina. Tomara que dê certo e não atrase muito, né? Vamos sair de lá do litoral e vir para o nosso querido Alto Tietê? Olha, a cidade de Poá se despediu nesse domingo do entregador Douglas Renato Zuarg, de 39 anos. Ele foi morto na última sexta após ser baleado por um subinspetor da Guarda Civil Metropolitana nas proximidades lá do Parque Ibirapuera, na capital paulista. Douglas era casado há 14 anos e deixa 3 filhos, incluindo um bebê de apenas 4 meses. Segundo a família, ele trabalhava em um restaurante e fazia entregas para complementar a renda. O caso está cercado de controvérsias. O subinspetor Reginaldo Alves Feitosa, de 54 anos, alegou que o tiro foi acidental, mas registros oficiais mostram que, ao pedir apoio, ele relatou apenas um acidente de trânsito omitindo o disparo. A informação de que Douglas havia sido baleado só veio à tona quando a equipe de resgate tirou as roupas da vítima e encontrou ferimento nas costas. Reconstruções preliminares indicam que o entregador se desequilibrou durante a abordagem e caiu no mesmo instante do tiro. O agente foi afastado das funções operacionais e responde ao crime em liberdade. Após pagar uma fiança de R$2.000, a Corregedoria da GCM instaurou um processo administrativo e o caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios como homicídio culposo, viu? Que quando não há intenção de matar. A ficha do agente revela que ele já foi indiciado anteriormente por tentativa de homicídio e abuso de autoridade. Nossa, isso tem que ser muito bem verificado, hein? Casos que foram arquivados no passado. Vamos ver o que vai dar se vai ser mais um arquivamento. Porque alguma coisa tem de errado aí, né? E uma ação da Polícia Militar tirou de circulação mais de 26 quilos de entorpecentes nessa segunda em Itaquá. Tudo começou quando os agentes tentaram abordar um veículo, mas o motorista desobedeceu a ordem e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade. Após uma perseguição que mobilizou diversas viaturas, o carro foi finalmente interceptado. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado dentro do automóvel, o comportamento suspeito do motorista levou os policiais até um apartamento de onde ele havia sido ele havia saído ali um pouco antes da abordagem da polícia. No imóvel, os policiais encontraram tijolos de drogas, porções já embaladas para venda, além de balanças de precisão e material para o preparo de entorpecentes.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, lógico, e levado para a Delegacia Central de Itaquá. A polícia agora investiga se o apartamento era usado apenas como depósito ou se existe uma rede maior de distribuição atuando no município. Com essa apreensão, a Polícia Militar reforça o combate ao crime organizado na região do Alto Tietê. Ainda pela cidade, olha, imagens impressionantes de câmeras de segurança registraram um acidente grave na madrugada desse domingo na Vila Virgínia. Um veículo em alta velocidade perdeu o controle, bateu contra um poste e começou a pegar fogo imediatamente. Desgovernado em chamas, o carro desceu pela rua Ubá e só parou ao atingir a parede de um salão de beleza. O impacto foi tão forte que o incêndio se alastrou rapidamente por interior do comércio, causando grandes danos ao estabelecimento. 2 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para o Centro de Saúde 24 horas da cidade. Os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para conter as chamas, que só foram totalmente extintas por volta das 2 da manhã. O salão de beleza ficou completamente destruído pelo fogo e pela colisão. A Defesa Civil deve vistoriar o imóvel para avaliar se a estrutura foi comprometida pelo calor e pelo impacto do carro. As causas que levaram o motorista a perder o controle e bater no poste ainda estão sendo investigadas. Vamos falar de GCM ainda. Olha, uma operação da Guarda Civil terminou com a prisão de um homem e a recuperação de um caminhão roubado na tarde dessa segunda em Mogi. O veículo, que pertence à Sabesp, havia sido roubado pela manhã na rodovia Fernão Dias. O crime foi marcado pela violência, com funcionários sendo rendidos e liberados apenas depois que os criminosos desativaram o rastreador. No entanto, o caminhão foi identificado pelas câmeras de monitoramento do programa Smart Mogi, que realizam a leitura automática de placas. A GCM montou um cerco na rua Professor Álvaro Pavan para interceptar o veículo. O motorista ainda tentou fugir a pé para o estacionamento de um shopping da cidade, mas foi perseguido e preso pelos agentes. Em nota, o Mogi Shopping informou que a ocorrência aconteceu na área externa e não afetou a segurança de clientes ou lojistas. O suspeito foi levado para a Central de Polícia Judiciária e o caminhão devolvido à companhia. Apesar do susto, nenhum funcionário da Sabesp ficou ferido na ação dos criminosos. Ainda pela cidade, olha, a Polícia Militar prendeu em flagrante na madrugada desta segunda um homem que invadiu um escritório de advocacia no centro de Mogi. O suspeito já é um velho conhecido da justiça, com 21 passagens anteriores por furto, e foi localizado pelos agentes nos fundos do estabelecimento. A PM chegou ao local após uma denúncia de que o indivíduo estaria dentro do setor financeiro do escritório. Com ele, os policiais encontraram uma bolsa repleta de dinheiro que havia sido subtraída no local. O material foi reconhecido pela vítima e devolvido aos proprietários. O homem foi levado para a Delegacia de Flagrantes de Mogi das Cruzes e permanece à disposição da Justiça. Mesmo com extenso histórico criminal, ele agia novamente na área central, reforçando a importância das denúncias rápidas para o sucesso das prisões. E o trabalho do 32º Batalhão da Polícia Militar em Suzano foi intenso nesse final de semana. Teve ocorrência de receptação e violência doméstica. Na noite do sábado, policiais da Força Tática recuperaram um veículo furtado após um cerco estratégico na Rua Doutor Prudente de Moraes. O motorista, que alegou ter comprado o carro sem saber da origem ilícita, foi detido e levado para o Distrito Policial Central. Já no domingo, as equipes foram acionadas por uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Miguel Badra. Um homem que descumpriu uma medida protetiva tentou invadir a casa da ex-companheira usando um carro para derrubar o portão. Segundo a vítima, ele chegou a agredi-la fisicamente, sendo contido apenas por vizinhos. O agressor fugiu, mas foi localizado pelos policiais em uma via próxima e preso em flagrante. Com essas 2 ações, a Polícia Militar reforça o monitoramento nas vias estratégicas da cidade e o combate rigoroso à violência contra a mulher. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Falando de Suzano, olha, o Grupamento de Proteção Ambiental da GCM recuperou um veículo furtado e prendeu um homem por receptação no final da tarde de domingo. A ocorrência começou no Jardim Colorado, quando os agentes avistaram um motorista dirigindo em alta velocidade, sem cinto de segurança ao celular. Ao receber a ordem de parada, o condutor iniciou uma fuga arriscada pelas ruas do bairro, mas foi interceptado após um cerco tático. Durante a vistoria, os guardas descobriram que o chassi do carro estava adulterado e que o veículo havia sido furtado em fevereiro desse ano. O motorista afirmou que comprou o automóvel pelas redes sociais por apenas R$2.000 e não tinha nenhuma documentação. Estranho, né, gente? Desconfio. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Central. O secretário de Segurança Cidadã, o Francisco Balbino, destacou que a atenção aos detalhes durante o patrulhamento foi fundamental para o sucesso da ação.
Vamos dar uma paradinha rápida e olha, depois dos comerciais a gente vai falar do recolhimento de mais de 5.000 toneladas de recicláveis em Guarulhos. E ainda tem a Companhia Suzano, que anunciou a renovação da parceria com a Rede Cidadã até dezembro de 28. Fica aí que a gente volta já já. Tem novidade boa chegando na tela da Rede Alto Tietê. É o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira. E olha que lugar lindo! E além de lindo, as melhores combinações do açaí fruta brasileira você encontra aqui. O carro-chefe, com toda certeza, é o açaí. Mas tantas outras delícias fazem grande sucesso por aqui, como o creme de iogurte grego com maracujá, que junto com o gelato de chocolate belga, fica uma delícia. Tem outro campeão de vendas, que é o açaí com avelã. Que combinação perfeita! São tantas opções de açaí combinados, cremes e gelatos, que se eu fosse falar todos, ficaria aqui até amanhã. Já sei, tá se perguntando aonde fica o Blue Açaí? Eu vou te passar o endereço agora. Fica aqui no Jardim Lair, na rua Nelson Paulo da Silva, número 90, em Mogi das Cruzes. Mais informações estão aí na sua tela. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. A Prefeitura de Guarulhos consolidou ao longo de 2025 o recolhimento de 5.300 toneladas de materiais recicláveis. O volume foi enviado para 10 cooperativas da cidade, promovendo geração de renda e fortalecendo a economia circular. Atualmente, a coleta seletiva atende todos os bairros do município, com frequência de uma vez por semana, além de atender 200 condomínios residenciais. A administração municipal agora busca ampliar a adesão ao programa com foco em comércios e escolas particulares. O serviço também abrange todos os prédios públicos e ecopontos da cidade. Para quem deseja incluir seu condomínio ou estabelecimento na rota do recolhimento, o contato pode ser feito pelo WhatsApp, viu? É 2468-7205. A participação da população é essencial para reduzir o volume de lixo nos aterros e garantir o desenvolvimento sustentável de Guarulhos. Vamos falar de Ferraz de Vasconcelos. Você conhece o Birutão? Então, o estádio lá foi palco de um grande encontro nesse domingo. O primeiro evento de tuning em rebaixados reuniu cerca de 10.000 pessoas, segundo a Guarda Civil Municipal, num dia marcado pela paixão por carros e pela solidariedade. A iniciativa foi promovida pelo Clube do Fusca e Carros Antigos, com apoio da Prefeitura, e exibiu veículos personalizados que encantaram entusiastas de todas as idades. Além de ser uma opção de lazer familiar e organizada, o evento teve um importante caráter social. Para entrar, cada visitante doou 2 quilos de alimento não perecível que serão destinados a famílias carentes do município. Regras rigorosas de segurança, como a proibição de som alto e bebidas alcoólicas, garantiram um ambiente tranquilo durante todo o dia. A expectativa agora é que o encontro passe a integrar o calendário oficial de eventos de Ferraz. E a Prefeitura de Arujá começou nesta segunda o cadastro social para regularização das moradias no bairro Jardim Pinheiro. A iniciativa, que é uma parceria entre a Secretaria de Habitação e o Programa Estadual Cidade Legal, deve beneficiar cerca de 90 famílias da região. Agentes estão passando de porta em porta para coletar documentos e orientar os moradores sobre o processo. O cronograma de visita segue até dia 23 de abril, tá? Nessa terça, as equipes estão nas ruas Arapongas, na verdade estiveram, as ruas Arapongas, Canário, Pintacilgo e em trechos das ruas Juriti e Twin. Para quem não estiver em casa durante a visita, a Prefeitura disponibilizou um plantão de atendimento na Praça da Juventude, no Mirante do Arujá, das 10 às 4 da tarde. Para fazer o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, certidões em estado civil e o comprovante do compra do imóvel, como contratos ou escrituras. Olha aí a cidade de Suzano, esses 77 anos, está ainda surtindo muito efeito aqui no mês de abril, né? Olha, foi um sucesso os shows que tiveram, não apenas nos palcos, mas também na solidariedade. O Fundo Social do município confirmou nesta segunda que a troca de ingressos para os shows no Parque Max Pfeffer arrecadou 40 toneladas de alimentos.
A iniciativa contou com 16 pontos de trocas espalhados pela cidade, incluindo parcerias com grandes redes de supermercados, que facilitou a doação de itens como arroz, feijão, óleo e leite. Ao todo, foram distribuídos 10 mil ingressos solidários para cada dia de evento, mobilizando toda a população em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Débora Raffo, destacou que o espírito solidário do povo suzanense e da região também do Alto Tietê respondeu ao entusiasmo ao chamado do pessoal. E a cidade de Santa Isabel se prepara para celebrar o Dia Internacional da Dança, um evento muito legal, gente, Dança-se, que acontece no próximo sábado, dia 18. A programação será realizada na Praça da Bandeira, em frente à Igreja do Rosário, das 7 às 9 da noite. O evento reúne grupos, escolas e artistas independentes em apresentações, vão estilo contemporâneo ou urbano, além de manifestações populares. A iniciativa busca fortalecer a identidade cultural do município e promover o intercâmbio entre os artistas locais. Olha, se você se interessou, você pode ir porque é totalmente gratuito e aberto ao público, afirmando o compromisso da cidade com acesso democrático à arte. A Prefeitura convida toda a comunidade para prestigiar essa celebração e vai ocupar o espaço público com muito movimento e emoção. A Academia Mogi Cruzense de Artes e Letras realiza nesta quinta o espetáculo Cantares do Divino 2026. Acontece no Teatro Vasques, das 7 da noite, e é uma grande homenagem às tradições musicais dedicadas ao Divino Espírito Santo. O repertório promete emocionar o público com o cancioneiro popular, o sertanejo e manifestações como congada, folia e o catira. Além de valorizar a identidade cultural da nossa região, ele também tem caráter solidário. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade. Os convites já podem ser retirados em pontos estratégicos da cidade, como na Mercearia Três Marias, dentro do Mercadão Municipal, na banca do Jornal do Mogilar e na barbearia do Jussá, no centro. É uma oportunidade única de celebrar a fé e preservar as tradições que atravessam gerações em Mogi. Vamos falar agora da Companhia Suzano. Ela anunciou nesta semana a renovação da parceria com a Rede Cidadã até dezembro de 28, hein? O objetivo é ampliar as ações de capacitação e inclusão no mercado de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade. A expectativa é beneficiar mais de 16 mil pessoas nos próximos 3 anos, em municípios de São Paulo e em outros 4 estados. Na primeira fase do projeto, mais de 50% dos participantes conseguiram uma colocação profissional. Por meio de uma trilha de desenvolvimento, os candidatos recebem orientação para elaborar currículo, marketing pessoal e preparação para entrevistas. A iniciativa faz parte da meta da companhia de contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades reais de dignidade. Não pode faltar a previsão do tempo aqui no seu jornal, né? Em Mogi, o dia inicia com céu limpo e temperaturas agradáveis. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínimas de 13 graus e máxima de 26. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Você já pensou em morar em home studio? A Renata Dias traz dicas para o seu espaço. Vamos conferir, Renata? Conta pra gente. Olá, Manu! Hoje nós estamos aqui para falar sobre estúdios. Você aí tem vontade de morar no estúdio, mas às vezes fica pensando, mas eu vou morar no estúdio, não cabe nada? Cabe sim! A gente hoje vai trazer, Manu, algumas dicas para quem quer morar no estúdio. Primeiramente, é necessário ter um bom projeto, porque o projeto vai analisar todos os pontos, mas sem ser o projeto, a gente vai trazer algumas dicas. Primeiro, invista em espelhos para amplitude. Sempre, por exemplo, no espaço onde está a sala, investir em sofá-cama, porque o sofá-cama ele vai ser útil caso você receba alguém para dormir na sua casa, ou até mesmo para aquele cineminha, né, Manu? Outra ideia bacana é investir em armários aéreos, porque você aproveita todos os cantos do seu estúdio, né? Na cozinha, por exemplo, você fazer armários em cima da geladeira, também fazer na lavanderia, que geralmente é um espaço muito pequeno.
Uma outra ideia bem legal é trabalhar aonde é o espaço do dormitório, porque há muitas possibilidades, principalmente trabalhar com cama, que seja baú ou a cabeceira, porque, por exemplo, temos uma cabeceira que é em baú. Você pode guardar travesseiros, roupas de cama, sapatos, então cada cantinho é aproveitado, até mesmo no banheiro. No banheiro a gente investir em armários, tanto na parte superior quanto na parte de baixo. É importante estar trabalhando todos esses detalhes. Por exemplo, você quer uma mesa, mas não tem muito espaço, dá para você fazer uma mesa que ela seja retrátil. Então, assim, você pode estar abrindo ela durante aquele momento que você está utilizando e depois você pode abaixar ela, fixar ela na parede e não vai ter problema porque você vai ter todo o seu espaço ali. Mas para um bom projeto é sempre bom a gente tá analisando todos esses detalhes. E aí, gostou dessas dicas? E no próximo bloco vem seu Balança na Rede com o Lucas. Fique aí que seu Jornal da Rede volta já já com notícias da Copa do Mundo. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. Fala torcedor, tá começando mais um Balançando a Rede aqui na Rede Alto Tietê. E seguindo o nosso especial da Copa do Mundo de 2026, hoje o papo é mais um adversário que muita gente pode olhar e pensar, esse é tranquilo. Mas em Copa do Mundo a gente já sabe como que é, tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento. Hoje, no nosso segundo episódio dos rivais da seleção brasileira na primeira fase, o dia é de falar do Haiti. Bom, e para a gente falar desse time, a gente tem que falar, obviamente, do momento que ele vive. E bom, o Haiti não é uma potência do futebol mundial, mas vem evoluindo dentro do cenário da CONCACAF, que é as seleções, obviamente, que fazem parte da CONCACAF, são as seleções da América do Norte, da América Central, e aí por isso temos o Haiti participando, dessa confederação e não da CONMEBOL, por exemplo, que abrange a América do Sul. Então, nas eliminatórias, ela é uma seleção que costuma brigar por vaga, se apoiando muito ali na questão da força física e também na velocidade. Não é um time de grandes números nem de domínio, mas é um time competitivo. E olha, um ponto importante é que essa seleção do Haiti costuma crescer em jogos grandes. Então, quando enfrenta seleções mais fortes, acaba se fechando, procurando jogar no erro do adversário, ou seja,
aquele tipo de time que não se assusta no papel, mas pode complicar em campo. E mesmo sem grandes estrelas internacionais, tem jogadores que merecem atenção, viu? O Haiti tem um perfil diferente das grandes seleções. A maioria dos jogadores atua em ligas menores ou em clubes fora do grande centro europeu, mas isso não significa falta de qualidade. É um time com jogadores rápidos, fortes fisicamente e com muita entrega. No ataque, busca muito jogo em velocidade, explorando espaços. E esse tipo de característica pode ser perigosa se o adversário vacilar. Bom, então quando a gente fala do estilo de jogo, no ataque é um time que busca muito a partida em velocidade, explorando espaços. Esse tipo de característica pode ser perigosa se o adversário vacilar. Estilo de jogo não é por acaso, viu? Tem muito a ver com a proposta do treinador. O Haiti costuma ser um time mais reativo, tem linhas mais baixas, marcação forte e saídas rápidas em contra-ataque. Não é uma seleção que vai ter a posse de bola, então não vai controlar o jogo, nem nada parecido com uma Espanha da vida, uma França, mas sabe muito bem como se defender e aproveitar erros. É um time que joga no limite, na intensidade, na disputa. Em Copa do Mundo, isso pode equilibrar muito as coisas. E quando a gente fala em histórico, o Haiti também tem sua marca na Copa do Mundo. A única disputa da seleção aconteceu em 1974. Naquela ocasião, acabou não passando da fase de grupos, mas marcou um momento histórico. Fez gol contra a Itália, encerrando uma longa sequência sem sofrer gols da seleção italiana em Copas. Ou seja, mesmo sem grandes campanhas, é um time que já mostrou que pode marcar sim o seu nome no Mundial. E olha, é nessa questão que mora o perigo, porque a gente vê que em Copa do Mundo não existe jogo ganho. O Haiti entra justamente com esse papel de quem não tem nada a perder. É um time físico, rápido, disposto a complicar, e para seleções favoritas, esse é o tipo de jogo mais perigoso. E para você, o Haiti, será que pode acabar surpreendendo o Brasil? A gente, obviamente, segue acompanhando a seleção brasileira, eu, claro, quero a sua opinião aqui, a gente vai seguir acompanhando, mas no próximo programa temos mais um adversário do Brasil sendo analisado, que é a Escócia. Então já fica o spoiler por aí. E olha, um dado curioso dessa seleção do Haiti é que um dos principais jogadores da linha de zaga atua no futebol sul-americano. O Badé, ou melhor, o Adé, joga na LDU. Então, um jogador que já enfrentou times brasileiros, tem aí essa bagagem de futebol sul-americano, então conhece alguns dos personagens que podem estar na seleção nessa Copa do Mundo. E aí, quem sabe, esse jogo dele mais puxado para a Libertadores, a gente pode ver um jogo mais difícil até para jogadores, por exemplo, que atuam fora do Brasil, não estão acostumados com esse ritmo sul-americano do futebol. Então, você já sabe, seu encontro semanal para falar de Copa do Mundo acontece aqui na Rede Auto Tietê. Te aguardo no próximo programa.